E nesse vídeo aqui você vai ver a possível escalação do Coringão, que entra logo mais daqui a pouquinho em campo contra o time do Ceará lá na Arena Castelão em Fortaleza. Às 19h30 tem o jogo que vai ser transmitido aí pela Prime Video. Fica comigo até o final para você ver aí as últimas notícias e uma análise aí dos comentaristas do programa Os Donos da Bola, falando desse desafio que o Corinthians tem e um tabu aí de 6 anos sem ganhar do Ceará lá na Arena Castelão. Então se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e o seu palpite para o jogo de hoje. Qual é o seu feeling em relação ao Memphis com o Corinthians? Veloso, Souza e Luiz Fabiani. Eu vou ficar por último, para investir no jogo. Está muito claro que o Memphis, essa condição contratual do Memphis, está muito fora da realidade financeira do clube. Então eu acho que o melhor que o Corinthians teria a fazer nesse momento é chamar os assessores dele, os empresários, para uma reunião, colocar as cartas na mesa, dizer da situação do clube, que eles sabem, né? Até pela dificuldade que tem de se cumprir os compromissos que tem com o Memphis, e solicitar que os próprios empresários comecem a procurar um outro clube para que o Corinthians possa liberar o Memphis e se livrar de um contrato que não foi essa diretoria que fez, mas tem que pagar por ele da mesma forma. Muito bem, Souza. A melhor escolha é essa, não existe outra escolha melhor que essa não, craque. É sentar com o cara e dizer, falar a verdade, dizer, olha, quem fez esse contrato aqui tava louco, chamou pra fazer uma aventura. Comeu bosta de burro, né? Comeu bosta de burro, a gente não tem esse dinheiro, ele prometeu algo que a gente não tem, e aí precisa organizar aqui, cara, arruma um clube. Se arrumasse um clube pra ele agora na janela, seria o melhor cenário pro Corinthians. Seria. Porque senão vai ter que pagar. Até porque, com o dinheiro que paga pra ele, eu contrato 6 jogadores. Bom, hein? Luiz Fabiano, qual o seu feeling? Eu não acredito. Ou qual a informação que você tem? Eu não acredito, isso é mais feeling do que informação, que ele vai ter vida longa no Corinthians. Eu acho que cada vez mais o clima é de fechamento de ciclo. Ele ter faltado num treino já demonstra basicamente muito da insatisfação que ele tem com o clube e também do clube com ele pelos motivos que a gente citou. É o seguinte, é verdade, a comissão, lembra que eu falei aqui, a comissão técnica não levou 3 jogadores por quê, Luiz Fabiani? Os 3 desfalques de hoje pro Corinthians. Aliás, pro jogo contra o Grêmio, você disse? Não, pro jogo de hoje. Pro jogo de hoje, os desfalques são o Romero e o Memphis Depay suspensos, o Yuri Alberto lesionado e o Gustavo Henrique por controle de carga. Pô, o Gustavo Henrique, ele ficou 30 dias sem jogar. Caramba. Eu vou botar 30 dias, E teve férias. 32, Teve férias. Aí teve férias. Aí, ele jogou um jogo contra o Bragantino. Aí, os caras deram pra ele uma folga, porque como que é? Controle de carga. Controle de carga, às vezes o cara fica muito de 4, né? O cara fica de 4, às vezes fica de lado, né? Aí é muito controle de carga, né? Aí o cara tem controle de carga, é alguém que fica em cima, né? Eu não sei o que é. O que é controle de carga, velho? Eu sei que aqueles controles de carga que os caminhões ficam lá, que tem que pesar. Mas o que é controle de carga você, que foi um cara que sempre usou a sua carga pra fazer o bem? Carga máxima. É carga pesada. É o Bino. Eu não sei, cara, o que vem a ser isso. Acho que é desgaste, né? O cara tá desgastado, tem que ter um controle de carga. Mas não desgaste faz aonde, Veloso? Também não faz sentido agora. Faz sentido? Jogou um jogo só, tava de férias. Só ele carregou muita carga nas férias. Tá correndo né? demais. Bichinho, ele tá correndo demais. Mas não faz sentido nenhum. Eu acho que isso não é verdade. É verdade. Não, é o que falaram, né? Ah, tá. Você quer dizer que pode ser uma outra coisa. Não pode ser isso. Não pode ser. Isso. Não pode ser. Pode ser, Souza. Tem quantos cartões ele? Ô, Souza, Ele não tem. Peraí. Não tá Você quer pendurado, apresentar o programa? Não. É porque ele é setorista do Corinthians. Possa ser que ele esteja poupando ele pro jogo pro clássico. Aí poderia falar que é isso. Então Mas fala que é de isso. carga não dá. Mas aí teria que poupar todos os pendurados. Tem o Mateuzinho, por exemplo. Isso. Não, Mateuzinho, os caras realmente tá não é o torcendo pra ele tomar o terceiro. caso. Jogar o Léo Maná contra o São Paulo? Tô falando sério pra você, gente. Quem mais tá pendurado? Putz, de cabeça, agora eu lembro só do Mateuzinho. Preciso checar depois, trago todos os nomes. O Gustavo Henrique não é um deles. E aí, Luiz Fabiano, direto do Fortaleza, e o time do Corinthians, da escalação? Com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu na linha defensiva. Ranieri, Martínez e Carrilho a trinca de meio. E à frente, Garro, Guinegão e Thales Magno. E aí, Souza, você que vai comentar o jogo, qual é a sua expectativa pro jogo, e principalmente nesse ataque, Thales Magno e Guinegão, já que o Memphis não joga, Souza? Esse ataque aí é faca de rocambole. Que isso? Faz mal ninguém, não corta nada. Corta nada. Pega uma Thales faca Magno. de rocambole lá com o pessoal do Menor da Tarde. Pode pegar, de rocambole, eu vou passar no seu braço. Vamos ver se você vai cortar. Não, aquela ali, essa corta, essa daí não corta não. Vou passar com ódio, né? Ó, Hector Hernandes, rapaz, esse cara não jogou o jogo todo. Ó, Não, vai jogar o Guinegão, pô, não é possível. Vai jogar. outra coisa, né? Acho que são 5 jogos sem vencer o Corinthians. É. A pressão é grande.
Então precisa fazer o resultado hoje contra o Ceará, que fez um jogo importante no Clássico, contra o Fortaleza, saiu na frente, vai em frente. E se tiver a lei do ex hoje, é 2-0. Pra quem? Pedro Raul. Pedro Raul Pode e o jogar? Pedro Henrique. Pedro Raul tá suspenso. E o Pedro Henrique também. Você precisava entender. dois. Não, você precisava ler um pouquinho, porque os dois estão suspensos. Ah, o Pedro Henrique. Ah, então é pior ainda. É pior ainda, que é 2 atacantes fera que não conhece o Corinthians. 2-0. Ceará. Porque os caras Porque hoje eu e você, que somos ídolos de São Paulo, a gente não torce pro nosso time. A gente torce pro Palmeiras, por Eu exemplo. torço quando você não fala do meu time, pra mim não ter que falar. Aí você vai Eu no só Pode Pai digo- e fala lá, né? Com o Ju Canalha, com os caras você fala lá. Não, porque Com foi o o jogo Marcelinho, dele. Foi com os caras lá, com o cara que é o outro lá, como que chama? Corpinho de pai. Corpinho de pai. Ai, ô, Veloso. Oi. E sem Yuri Alberto. Yuri, problema, hein? É um problema sério que o Corinthians tem que resolver isso, né? Qual a ideia sua? O Corinthians sem esses dois jogadores, e a gente lembra que quando o Corinthians conseguiu uma reação ano passado, foi com a trinca, né? O Garro, o Memphis e o Yuri. Agora, sem dois desses jogadores, a gente sabe que o rendimento ofensivo tende a cair muito. O Thales Magno está muito tempo sem jogar e quando entra tem jogado mal. Não é o Thales que estava pedindo passagem como no ano passado. O Guinegão está tendo oportunidade, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, uma interrogação. Então o Corinthians perde muito, Todo mundo sabe. não sabe, é uma E pergunta. aquele outro, a É exclamação. exclamação. É quando Exclamação. você afirma algo, uma Você, tipo exclamação. assim, Está exclamando. Vou falar, você é um baita comentarista. Muito obrigado. Isso não sentiu como uma interrogação. Muito obrigado. Isso é uma verdade. Muito obrigado. Então, assim, o Corinthians perde muito da força ofensiva. Você jamais falhou no sexo. Isso é uma interrogação. Não, isso é uma afirmação, né? Ou é uma exclamação Não, também. afirmação. Tudo bem, mas estamos falando do Corinthians e Ceará. Então, eu acho que o Corinthians tem problema hoje. O Ceará tá bem, o Corinthians está muito desfalcado, vai sofrer hoje, até porque nós já vimos o jogo O contra o Corinthians Bragantino. ganha o jogo hoje. Souza. O Corinthians precisa vencer o jogo, o empate lá é Ceará ruim pro também, Corinthians. Mas eu falando de Corinthians, 5 jogos sem vencer, com o Dorival ainda tentando achar o time, cara, 30 dias sem ter jogo, todo mundo achando que o time ia voltar de uma forma diferente. Claro, tem o seu principal goleador fora, né, que é o Yuri, né, com a lesão ainda, se tratando, tentando voltar o mais rápido possível, mas o Corinthians precisa vencer o jogo hoje, vai enfrentar o Ceará, que é muito difícil jogar contra o Ceará lá. Não é muito não, viu, Souza? Mas eu acredito. Desculpa, gente. Óbvio que eu aprendi com o Luciano do Vale. Um beijo pro Lorenzo, filho do Luciano do Vale. Né? Que a gente tem que analisar o futebol de uma maneira mais, né? O Ceará foi bem contra o Fortaleza? Legal. Mas o que o Ceará fez nesse campeonato? Quantos pontos tá o Ceará? Sabe? Tá na frente do Corinthians. Acho que o 17, não é? O Corinthians tem 16, Ceará eu acho 16, 11º colocado. Entendeu? Então, O Ceará está em nono, com 18 pontos. sabe? Com jogo a menos, tá? Quem? Jogo a menos. Tá, tudo bem. Qual a ideia do Corinthians, desse time do Dorival Júnior, Luiz Fabiani? Craque, eu não consigo direcionar tanto ao Dorival, porque não tem muito o que ele fazer, dados esses desfalques. O Thales Magno é o único atacante à disposição em quem ele confia, tem alguma confiança. O Hector Hernandes ficou fora do jogo contra o Bragantino por opção técnica, ele já está fora dos... O cara tá batendo na porta, só um minuto. O cara tá batendo na porta aí no programa ao vivo pra chamar alguém aí. Precisa bater na porta, né? Programa ao vivo, é só entrar, abre a porta e entra. O quê? O que ele falou? Franca Aguiar. O Frank Aguiar? Mas o que tem a ver o Frank Aguiar? Vai lá. E a gente está na expectativa para ver também o Guinegão no seu primeiro jogo como titular do profissional. Ele entrou contra o Red Bull Bragantino com um pouco mais de vontade do que deveria, tomou um amarelo ali, mas é um bom jogador, goleador, tanto no 17 quanto no 20 das categorias de base do Corinthians. Torcendo muito pro Guinegão fazer 2, 3 gols, cara. Também. Torcendo muito pro Porra, esse menino meio esquerdo aí. Dieguinho. O Dieguinho, meu irmão. Pô, esse moleque joga muita bola. Muito bem, deixe seu palpite aí nos comentários. Quanto você acha que vai ser o jogo hoje, às 19h30? Sabendo que o Corinthians entra desfalcado, sem Memphis, sem Romero, sem Gustavo Henrique. Então, não vai ser aí uma parada fácil. Mas o corintiano, ele sempre acredita. E para terminar aqui o vídeo, eu vou informar aqui algo que eu acabei de ver aqui na internet. Diz assim, ó. Organizado do Corinthians expulsa sócio que votou contra a investigação interna de André Sanches. Informamos aos nossos associados que o membro do CORE, Caetano Blandini, que até a data integrava o nosso quadro de associados, está oficialmente excluído
do quadro de associados por falta de cumprimento com princípios éticos estabelecidos dentro da torcida. Entendemos que, juntamente com os outros 6 conselheiros, Caetano Blandini não cumpriu sua função de orientar, fiscalizar e aconselhar a diretoria do clube, especialmente nas questões financeiras e administrativas. Portanto, em decisão da diretoria e do Conselho Deliberativo e Fiscal da fiel torcida jovem Camisa 12, o conselheiro Caetano Blandini não faz mais parte do quadro de associados, que ao contrário dos conselheiros mencionados, a fiel torcida jovem Camisa 12 busca sempre o melhor para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso aqui publicou a torcida organizada Camisa 12. Enfim, ele foi expulso aí de sócio, né? Ele era sócio do Camisa 12, ele não faz mais parte da organizada do Corinthians. É uma decisão, na minha opinião, correta, e a decisão que o Conselho de Ética do Corinthians também deve fazer. Deve apurar esses 7 que votaram contra, né, a investigação, que estão de alguma forma ali passando o pano pro Andrés. Então tem que ser investigado. Por quê? Porque com certeza eles devem ter o rabo preso, devem ter alguma mutreta ali com o Andrés, e por isso estão passando pano pro Andrés não ser investigado. Porque se o Andrés cair, eles vão ser arrastados juntos, e esse é o medo deles. Por isso, eles usam aí, né, de 2 pesos e 2 medidas. Pro Augusto, eles votaram a favor. Foram 16 votos ali a favor do impeachment do Augusto. Agora pro Andrés, não. O Andrés não precisa ser investigado. E mesmo ele confessando que usou o cartão de forma indevida, ele não precisa ser investigado. É impressionante, né? A amizade, a panela que tem ali, que tem prejudicado o Corinthians nesses últimos anos. Então eu espero realmente que tudo saia aí à tona, tudo caia por terra para que esses caras venham ser banidos de uma vez por todas. Bom, é isso. Essas são as últimas notícias do Corinthians. Se inscreve aí no canal, me ajuda a atingir a meta aí, a marca de 130 mil inscritos. Estamos com 126 mil e alguma coisa. Então, será que até o fim do ano a gente chega? Me dá essa moral, me dá essa força, compartilha aí com quem é corintiano. Deixa aí o seu like e também o seu palpite para o jogo de logo mais às 19h30. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!